Oi! Hoje você vai aprender um pouco sobre ecologia. A ecologia nada mais é do que o estudo do meio ambiente. Então a gente vai entender aí quais são os conceitos que envolvem o meio ambiente. E hoje a gente vai falar sobre os conceitos básicos da ecologia. Então, para a gente entender aí como são esses conceitos, nós temos uma protagonista que é essa borboletinha aqui. Ela faz parte de uma espécie de borboletas, sendo assim ela é um indivíduo. E ela vai estar aqui dentro do nosso quadrante como um indivíduo. Esse indivíduo ele tem características próprias, ele é uma espécie única. Aí, dessa nossa querida protagonista aqui, nós vamos ter outras que também fazem parte da mesma espécie. Sendo assim, elas vão fazer parte de um outro grupo chamado de população. Então, dentro de uma população, nós vamos ter aqui indivíduos da mesma espécie. Então, já que ela faz parte dessa espécie, ela também faz parte aqui, né, da nossa população. Uma população, ela vai ter características exclusivas de uma mesma espécie. Então, aqui no caso, nós temos a borboletinha com as suas irmãs e primas, né? Ou seja, todas elas fazem parte aqui de uma mesma espécie. Aí, quando a gente unir essas borboletas com outras espécies, podendo ser espécies de outras borboletas ou espécies de outros animais, aí nós vamos entrar em um outro grupo, que é o grupo da comunidade. Agora, com a nossa comunidade aqui quase pronta, né? A gente tem que entender que uma comunidade, ela vai ter aqui indivíduos de espécies diferentes, mas todos eles sendo seres vivos. Ela deu uma parecida aqui do nada, né? Só para eu não ficar aí colando figurinha para vocês. Mas a nossa protagonista continua aqui porque ela também faz parte dessa comunidade. Então, vamos colocar ela aqui. Então, uma comunidade nada mais é do que vários indivíduos de espécies diferentes vivendo em um mesmo ambiente. Ok? Então, espécies diferentes. Então, eu tenho aqui uma árvore, né? Uma planta, um pássaro. Poderíamos ter, por exemplo, bactérias, fungos, que também são seres vivos, aqui, né, convivendo em um mesmo ambiente. Mas um ambiente não tem apenas seres vivos, né? A gente vai ter outras coisas, como, por exemplo, o ar, a água, e daí essas outras coisas unidas vão formar um último grupo que se chama ecossistema. Bom, um ecossistema, ele vai ter, sim, todos esses seres vivos aí vivendo, né, e convivendo, mas além desses seres vivos, a gente vai ter coisas que não são vivas, mas que são imprescindíveis para acontecer a vida naquele ambiente. Então, por exemplo, se eu não tiver água em um ambiente, eu não vou ter aí, né, vida existindo. Então, as nuvens e a chuva fazem parte aí também desse ecossistema. Assim como a radiação solar também faz parte desse ecossistema. E a nossa protagonista também faz parte aqui do nosso ecossistema. Então, o nosso ecossistema vai conter fatores, né, e coisas que não têm vida, mas que são essenciais para esses seres vivos existirem. E a gente vai ter aqueles indivíduos, né, de espécies diferentes convivendo tanto com esse ambiente cheio de coisas únicas, quanto com os outros indivíduos ali existindo, né, ou melhor, coexistindo, né, naquele ambiente. Inclusive, podem até fazer aqui, né, uma espécie de cadeia alimentar, onde um vai acabar aí se alimentando de outro. Então, o ecossistema vai envolver tudo isso também, né? Então, a gente vai ter todo um sistema, né, envolvendo aqui todos esses componentes de um ecossistema. Como a gente viu, a gente tem categorias diferentes, mas todas elas envolvendo aí os seres vivos. E essas categorias vão estar dentro do estudo do ambiente, que é a ecologia. Então, dá uma olhadinha sobre a nossa aula de cadeia alimentar para entender como funciona uma cadeia alimentar e a gente se encontra numa próxima aula. Tchau! Oi! Hoje você vai aprender outras coisas sobre ecologia. Vamos lembrar o que é ecologia? Ecologia é o estudo do meio, né? O estudo do meio ambiente. Sendo assim, a gente precisa conhecer aí as características do meio ambiente para entender como funciona. E hoje você vai aprender sobre a cadeia alimentar. Vamos compreender esse conceito. Primeiro,
Cadeia quer dizer que ele vai indo sucessivamente um a um, por isso cadeia. E a cadeia alimentar, a gente chama isso de unidirecional, ou seja, ela tem uma única direção de sentido de energia dentro, de um ecossistema, por exemplo. Nós iniciamos sempre uma cadeia alimentar com um indivíduo que produz o seu próprio alimento, ou seja, um indivíduo autotrófico. Esse indivíduo geralmente é uma planta, Então, a gente vai iniciar a nossa cadeia alimentar aqui com uma plantinha. Essa plantinha a gente vai dar o nome de produtor. Então, toda a cadeia alimentar inicia com um produtor, ou seja, aquele indivíduo que produz o seu próprio alimento. Se a gente comentar sobre energia, esse nível aqui seria o primeiro nível de energia. A gente chama de primeiro nível trófico. Trófico vem de energia. Então, o primeiro nível de energia de uma cadeia alimentar é o nosso produtor. Este produtor aqui, ele vai ser comido por algum outro ser vivo, algum outro indivíduo. Este indivíduo aqui, a gente colocou como uma borboleta. Essa borboleta, ela vai consumir as coisas que tem dentro deste produtor, seja sua folha, seja uma flor, seja um fruto, qualquer coisa que este produtor der. Sendo assim, ela não é uma produtora, ela não está produzindo nada, ela está consumindo algo que já está pronto. Assim, a gente chama isso de consumidor. Então, essa borboleta é um consumidor. Como ela é a primeira a aparecer na cadeia alimentar, a gente chama ela de consumidor primário. Se nós falarmos sobre energia, aí ela vai estar no segundo nível. Sendo assim, ela está no segundo nível trófico. Então, são coisas diferentes. O produtor é o primeiro nível de energia, então, primeiro nível trófico. O consumidor primário, o primeiro a consumir, ele está no segundo nível de energia. A energia está diminuindo quando vai para ele. Sendo assim, ele está no segundo nível trófico. E olha só, tá vendo que tem uma setinha desenhada aqui? Essa setinha também é importante. A setinha sempre vai apontar para quem está consumindo. Então, se a setinha está apontando para a borboleta, é ela quem está consumindo. Aí vai ter algum outro animal que vai consumir essa borboleta. Nós vamos tratar aqui como um pássaro. Tudo bem que esse pássaro aqui está um pouquinho menor, Mas ele consegue com certeza aí se alimentar dessa borboleta. Se o pássaro é o segundo a consumir, ele é considerado o consumidor secundário. Então, ele é o segundo na cadeia alimentar a se alimentar de um outro ser vivo. Sendo assim, ele vai ser o consumidor secundário. Bom, mas em nível de energia, em nível trófico, ele seria o terceiro nível de energia. A energia ela sempre vai diminuindo até chegar ao final da cadeia. Então, o terceiro nível trófico aqui nessa cadeia seria o nosso pássaro. E este pássaro também vai ser consumido aí por um outro indivíduo, que aqui está representado por uma cobra. Essa cobra, por ser a terceira a se alimentar ali de um outro ser vivo, ela é considerada o consumidor terciário e ela está no quarto nível trófico, quarto nível de energia. Veja que em toda a cadeia, a setinha está apontando sempre para o consumidor, sempre para aquele que está se alimentando de algum outro ser vivo. E poderíamos ter aqui um outro indivíduo, por exemplo, um gavião. Esse gavião seria o consumidor quaternário, porque ele é o quarto na cadeia alimentar a consumir outro ser vivo, e ele estaria, no quinto nível de energia, no quinto nível trófico. Todos esses consumidores aqui, eles são indivíduos heterotróficos, ou seja, eles se alimentam, pegam energia, de um outro indivíduo, de um outro ser vivo. Então, o produtor é autotrófico, produz o seu próprio alimento. Todos os consumidores que vêm aqui nessa cadeia são heterotróficos, precisam se alimentar de um outro ser vivo. Uma coisa importante da gente lembrar aqui também é que dentro aqui desses indivíduos, a borboleta, o pássaro e a cobra, nós vamos ter uma diferenciação entre herbívoros,
carnívoros e onívoros. Os herbívoros são todos aqueles indivíduos que são consumidores primários que se alimentam de plantas. Então, todo consumidor primário tem que ser um herbívoro, né? Ele precisa se alimentar de uma planta ali para iniciar essa cadeia. Aí, os seguintes podem ser carnívoros, se alimentar de um outro animal, ou podem ser onívoros, que são aqueles que se alimentam tanto de outro animal quanto de uma planta, como nós. A gente se alimenta tanto de plantas, né, quanto de outros animais, então nós somos considerados onívoros. Então, isso aqui é uma cadeia alimentar, ela é sempre unidirecional, sempre num único caminho, onde a energia vai diminuindo a cada consumidor. Ou seja, a cada etapa dessa cadeia alimentar, os níveis tróficos vão perdendo energia. Dá uma olhadinha aí na aula sobre teia alimentar, que é diferente de uma cadeia, né? A gente vai ter outras particularidades para entender bem como funciona aí toda a parte de alimentação de um ecossistema. Um grande beijo e a gente se encontra na próxima aula. Tchau! Hoje você vai aprender sobre a teia alimentar. Bom, a teia alimentar, o próprio nome dela já diz, aí é uma teia, um emaranhado aí de coisas. Mas, se a gente parar para observar bem de pertinho, nada mais é do que várias cadeias alimentares unidas num lugar só. Inclusive, dá uma olhadinha na aula sobre cadeia alimentar para entender como funciona aí, né, essa estrutura de cadeia, para depois entender melhor como é a teia alimentar. Uma teia alimentar, ela vai funcionar da seguinte maneira: toda e qualquer alimentação que nós tivermos no planeta vai iniciar sempre com aquele indivíduo produtor. Na nossa teia aqui, o nosso produtor é a nossa plantinha, aqui é a nossa árvore. Ela vai ser o primeiro ponto ali, né, o primeiro estágio da nossa teia e, inclusive, de uma cadeia alimentar, né? Então, o nosso produtor aqui está representado pela planta. Essa planta, ela pode ser consumida por insetos, né, por exemplo, herbívoros, ou por pássaros, ou por outros animais que venham a se alimentar deste indivíduo. Eles são os consumidores primários, a gente chama eles de herbívoros. Lembrando aí que a gente sempre faz uma seta e ela aponta para quem está consumindo, para quem está comendo. Então, essa árvorezinha está sendo comida pela borboleta e também está sendo consumida aqui por este pássaro. Bom, esses animais, né, esses indivíduos, eles também servem de alimento para outros animais. Então, observando aqui a nossa teia, a gente pode ter animais, por exemplo, a cobra, que pode se alimentar aqui do nosso pássaro. A gente pode ter o sapo, que pode se alimentar da nossa borboletinha. Então, sendo assim, a gente vai também fazer a ligação aí. Então, o nosso pássaro está sendo comido pela cobra, lembrando que a seta aponta sempre para quem está comendo e a borboleta para o sapo. Além disso, esses indivíduos, a cobra e o sapo, também podem servir de alimento aí. Mas olha só, as cobras comem sapos também, dependendo da espécie. Então, o sapo também pode servir aqui de alimento para a nossa cobra. Então, a gente entra aí, né, de novo, com uma setinha apontando para quem está consumindo. Então, olha só, vamos observar esse primeiro pedaço. Nesse primeiro pedaço, essa cobrinha comeu o pássaro que comeu a planta, certo? Então, nessa cadeia alimentar aqui, ó, ela seria o consumidor secundário. Agora, vamos observar a outra cadeia. A planta foi consumida pela borboleta, a borboleta foi consumida pelo sapo e o sapo foi consumido pela cobra. Aí, nessa cadeia aqui, a nossa cobrinha seria o consumidor terciário. Então, essa é a grande diferença entre uma cadeia alimentar e uma teia alimentar. Um único indivíduo, essa cobra, ela pode estar tanto na caixinha, né, de um consumidor secundário, como de um consumidor terciário, por exemplo. Então, essa vai ser a diferença. Lá na cadeia alimentar isso não acontece. A cada indivíduo pertence apenas um nível trófico. Aqui a gente tem um indivíduo, né, podendo estar ali em vários níveis tróficos. Então, vamos continuar aqui na nossa teia. Temos aqui, por exemplo, uma salamandra, né, que poderia se alimentar também dessa borboletinha aqui. Então, vamos puxar aqui mais uma setinha. Essa
Essa salamandra, ela pode também ser consumida pela cobra. Então, vai mais uma setinha pela cobra. E agora, quem é que consome essa cobra, né? Bom, os gaviões, eles são aí topo de cadeia, que a gente chama. Ou seja, eles não têm predadores que vão consumir eles. Então, eles, digamos, são os últimos ali, né, de uma cadeia alimentar, por exemplo. Então, ele consome essa cobra. Ele pode consumir essa salamandra. Em, né, algumas hipóteses, ele pode, inclusive, consumir lá o nosso sapinho. Olha só, tá vendo que ficou um monte de seta bagunçada, entre aspas? Essa bagunça aqui é que a gente chama de teia. Por quê? Em um ambiente, né, onde eu vou ter todos esses animais envolvidos junto com uma planta, eles não vão estar única e exclusivamente numa linha reta. Eles não vão um comer o outro, né, naquela sequência. Um pode consumir o outro aqui, entrando em realmente uma teia de alimentação, onde vários indivíduos podem consumir coisas diferentes. É assim que funciona, né, no nosso meio ambiente. Mas e esse funguinho aqui? O que ele está fazendo aqui? Os fungos e bactérias, eles são decompositores. Ou seja, eles vão, quando esses indivíduos todos aqui, inclusive essa arvorezinha aqui, acabar morrendo, esse indivíduo, que é um fungo, ele vai consumir os restos orgânicos, ou seja, vai consumir o que sobrou ali de célula de todos esses seres vivos. Sendo assim, ele é, digamos, o ponto final ali, né, da nossa teia. Bom, e como é que a gente vai colocar essa seta, né? Porque se a gente parar para pensar, ele não está comendo, né? Sim, ele está comendo sim. Ele é um indivíduo que ele faz o quê? A digestão, né? Ou seja, ele vai consumir ali o que sobrou daquelas partes orgânicas. Então, todo mundo, ao morrer, vai ser consumido pelo fungo. Inclusive, alguns animais gostam de comer fungos, né? Então, eles também podem ser consumidos por alguns animais. Então, olha só, que interessante que fica, né? Uma teia alimentar tem toda essa configuração, ou seja, todos esses indivíduos estão associados em alguma parte por conta da própria natureza ali onde eles vivem, tá certo? Então, a gente tem uma grande diferença aí entre teia e cadeia, onde a cadeia é linear, só tem uma única direção, e a teia fica esse emaranhado, né, de informações aqui. Então, na natureza, o que a gente vai encontrar funcionando é uma teia alimentar, onde os indivíduos vão estar em associação uns com os outros e também se alimentando uns dos outros. Um grande beijo e a gente se encontra na próxima aula. Tchau! Oi! Hoje você vai aprender quais são os fatores que influenciam o ecossistema. O que forma, né, um ecossistema em si. Para a gente iniciar, a gente tem que lembrar, né, o que faz parte de um ecossistema. Os ecossistemas são estruturas, né, ambientes onde a gente encontra os seres vivos. Então, olha lá, temos aqui uma árvorezinha, que é um ser vivo, e ela faz parte de um ecossistema. Esta árvore aqui, pelo fato de ser um ser vivo, ela é colocada como um fator biótico. Bio é de vida, então os fatores bióticos são aqueles que têm vida. Então, uma árvore, por ser um ser vivo, ele faz parte dos fatores bióticos. Mas além da árvore, a gente tem tantos outros animais, né, que fazem parte aí desses fatores bióticos. E também outros seres vivos, como por exemplo fungos e bactérias, que por muitas vezes a gente não vê, né? Então vamos colocar eles aqui dentro da caixinha deles. Então, ó, os fungos fazem parte dos nossos fatores bióticos, porque eles sim são seres vivos, apesar de alguns a gente não conseguir visualizar. O nosso gavião faz parte aqui, né, dos fatores bióticos. Ele é um ser vivo bem grande, né, por sinal. Temos pássaros, temos cobra, temos sapos. Então, todos esses indivíduos que a gente está vendo aqui, todos eles são seres vivos, todos eles fazem parte de um ecossistema. Inclusive, estou esquecendo de uma aqui. Olha só, a nossa protagonista de outros vídeos, a nossa borboletinha. Então, todos aqui fazendo parte de um grupo chamado fatores bióticos. Bio vem de vida,
Então, são todos os seres vivos que fazem parte de um ecossistema. Mas olha só, para essa arvorezinha aqui conseguir fazer a fotossíntese e conseguir se alimentar, ela precisa de sol. Mas o sol não é um ser vivo, então ele não entraria aqui nos fatores bióticos. Aí, a gente entra nos fatores abióticos. A letra A significa não. Então, não bióticos, aqueles que não têm vida, porém, extremamente necessários para a existência dos fatores bióticos. Então, olha lá, vamos falar do Sol. O Sol é o fator, principal aqui dos nossos fatores abióticos, porque ele é o responsável por dar energia para a nossa plantinha, que vai ser aí fonte de alimento para outros animais. Mas não só o Sol, outros fatores também fazem parte deste grupo e são de extrema importância para os seres vivos. Por exemplo, o ar faz parte, dos nossos fatores abióticos, porque a gente precisa do ar para os seres vivos conseguirem sobreviver. A água também faz parte, dos nossos fatores abióticos. E também o lugar, onde aqueles indivíduos vão estar. Por exemplo, a árvore precisa de um solo para sobreviver, assim como o fungo. O sapo precisa de um lago para poder se reproduzir. A borboleta precisa ali da árvore. Então, a gente vai precisar, todos esses animais, de alguma estrutura também. Então, a gente tem aqui, para representar essa parte do solo, nós temos as pedras aqui. Nós temos seres vivos e coisas não vivas, porém extremamente importantes para a existência dos seres vivos. Então, os fatores abióticos, como o ar, o sol, a água, o solo, fazem parte, do nosso ecossistema, assim como os fatores bióticos, que são todos os seres vivos. Os dois unidos vão formar um ecossistema, ok? Um vai depender do outro, necessariamente. Então, principalmente os fatores bióticos vão depender obrigatoriamente dos fatores abióticos para existir. Então, essa estrutura de ecossistema, você vê um pouquinho melhor aí também nas outras aulas. Um grande beijo, a gente se encontra na próxima aula. Tchau! Hoje você vai aprender sobre os biomas. O que são biomas? Vamos primeiro entender como a gente forma um bioma para depois a gente conhecer eles. Primeiro, para formar um bioma, a gente tem que ter um indivíduo. Então, vamos utilizar aqui, para representar esse indivíduo, a nossa protagonista borboleta. Então, a borboleta é um indivíduo, ela pertence a uma espécie. Só que ela não está sozinha neste mundão, Ela também tem outras borboletas aí que ela faz parte de uma comunidade. Então, borboletas iguais da mesma espécie, unidas no mesmo lugar, vão formar uma população. As borboletas dessa população também não estão sozinhas aí no mundo, Então, elas estão aí em comunidade com plantas, com outros animais, com fungos, bactérias, outros seres vivos. Então, vários seres vivos de diferentes espécies vão formar uma comunidade. Ok, então nós temos aí vários seres vivos aí no planeta. Mas esses seres vivos precisam do quê? Precisam de luz, precisam de água, precisam de ar. Todas essas coisas, luz, ar, água, umidade, tudo isso faz parte aí de um pacote que a gente chama de fatores abióticos. Então, os seres vivos são os fatores bióticos, então todos os seres vivos, a nossa protagonista borboleta, nós, outros animais, fungos, bactérias que são microscópicos também fazem parte aí dos seres vivos, Então, são fatores bióticos. Mas todos eles vão precisar de coisas que não têm vida, de fatores abióticos. Então, quando a gente junta comunidades, que são diferentes tipos de seres vivos, com fatores abióticos, luz, água, umidade, vento, juntando os dois, fazendo uma soma aí, a gente vai gerar um ecossistema. Então, um ecossistema vai ser responsável por abrigar diferentes tipos de espécies junto com as coisas que elas necessitam para sobreviver. Pode ser mais luz, pode ser menos luz, pode ser mais sal, pode ser menos sal. Então, tudo isso que vai envolver ali o que os seres vivos precisam para existir num determinado local, vai fazer parte do ecossistema também. Só que a gente vai ter diferentes tipos de ecossistemas no mesmo lugar. Olha só,
Por exemplo, dentro do mar, a gente tem um ecossistema aquático, um ecossistema marinho, por exemplo. A gente pode ter um local que tenha bastante sal, mas a gente também pode ter um local que tenha pouco sal. A gente pode ter um local, naquele mesmo mar, que tenha muita luz, mas a gente pode ter local que tenha pouca luz. Então, os ecossistemas, eles não são coisas fixas, que não se mudam, que não se movem, não tem um padrão, digamos assim. O que a gente vai ter? Diferentes coisas acontecendo em um mesmo lugar. Tá, mas aí se eu tenho diferentes coisas acontecendo no mesmo lugar, eles também são chamados de ecossistemas? Não, aí a gente vai ter uma coisa mais ampla chamada de bioma. Então, os biomas nada mais são do que ecossistemas diferentes que estão em um mesmo território. Logicamente, né, que a gente vai entender aí que esses ecossistemas, eles vão ter alguma coisa em comum ali. Pode ser uma região, pode ser uma característica de vegetação, pode ser uma característica de temperatura. Então, esses ecossistemas vão ter características muito parecidas, mas eles têm ali umas modificações, né, dependendo aí do local onde eles vão estar. Então, você vai dar uma olhadinha aí nos biomas que eu trouxe aqui do Brasil. Então, esses aqui são os biomas brasileiros. O bioma Amazônia seria aquele bioma onde a gente tem uma floresta. Mas será que só existe floresta no bioma Amazônia? Não, a gente pode encontrar locais com árvores mais baixas, por exemplo. Então, a gente vai ter aí diferentes ecossistemas formando uma estrutura maior, que é o bioma Amazônia, que inclusive é um bioma muito bonito, onde a gente tem diferentes tipos de espécies aí, tanto de animais quanto de vegetais. Outro exemplo é o bioma Pantanal. O bioma Pantanal é um bioma bem específico, porque no bioma Pantanal a gente tem épocas em que ele está totalmente coberto por água e tem épocas que ele não está coberto por água. Então, olha só como ele se move, né? Ele se modifica. Então, não é uma coisa rígida. O nosso meio ambiente ele consegue aí se modificar dependendo, por exemplo, da estação do ano. Então, o bioma Pantanal tem características únicas e próprias dele. O bioma cerrado já é totalmente diferente, né? A gente já vai ter aí uma vegetação muito mais baixinha, rasteira. A gente vai ter aí plantas que estão mais adaptadas à falta de água. Então, a gente tem biomas muito diferentes, com características bem diferentes. Da mesma forma, o bioma Caatinga, onde a gente vai ter aí espécies também únicas e exclusivas desse bioma, onde elas só conseguem viver ali, elas não conseguem sair daquele bioma. E a gente também tem o bioma Mata Atlântica, que é um bioma que é muito explorado, né, infelizmente, por conta aí de ele estar na parte litorânea, né, litoral aí do nosso Brasil. Mas também é um bioma muito importante, onde ele tem características únicas e exclusivas dele também. Por quê? Está muito próximo do mar. Então, essa característica de umidade, salinidade do ar, também traz características únicas para a Mata Atlântica. Então, a gente vai ter ali coisas tão específicas que a gente não vai encontrar em nenhum outro bioma, por exemplo. Por isso que a gente determina espaços, esses biomas, para que a gente consiga entender como eles funcionam, entender como a gente pode cuidar deles, né, que é muito importante, e também entender como as espécies funcionam ali dentro. Então, conhecer os biomas é muito interessante para o nosso conhecimento científico e também da nossa casa, que é o nosso planeta. Para entender como funciona todo esse sistema aqui até nós chegarmos nos biomas, dá uma olhadinha nas outras aulas sobre ecologia, para conhecer aí cada uma dessas etapas até chegar nesse plano maior que são os biomas. Um grande beijo, a gente se encontra na próxima aula. Tchau! Hoje você vai aprender quais são os impactos dos seres humanos e das suas atitudes no meio ambiente para os seres vivos. Então, para isso, a gente vai relembrar um pouquinho da nossa cadeia alimentar e daí a gente vai entender como a nossa interferência nessa cadeia pode alterar todo um ecossistema. Então, olha só, vamos lembrar o que é a nossa cadeia primeiro, né? Então, a gente tem aqui o nosso produtor, que é uma planta, ou algum organismo fotossintetizante, que é aquele que produz o seu próprio alimento. A gente vai ter o consumidor primário, que aqui a gente representou como a borboleta. Um consumidor secundário, que aqui está representado como um pássaro, que se alimenta da borboleta. Aí nós vamos ter uma cobra como consumidor terciário, se alimentando do pássaro. E, por fim, um consumidor quaternário, que é a águia, que se alimenta da cobra. Então, a gente tem todo esse processo aqui acontecendo no meio ambiente. Um acaba se alimentando do outro ali em um processo de cadeia alimentar. Mas olha só, se
por um acaso, nós acabarmos ali jogando muito inseticida em algum ambiente. Esse inseticida ele vai matar insetos, incluindo a nossa borboleta. Ou mesmo acabar matando as lagartas e aí impede que elas virem as borboletas, né? Então, neste processo de utilizar os inseticidas, a gente acaba eliminando esse indivíduo do meio ambiente, por vários motivos. E o que vai acontecer então? Nesse caso, eliminando aqui a borboleta, eu não tenho ninguém que faça a alimentação, né? Ninguém que se alimente dessa árvore aqui. Sendo assim, ela pode continuar crescendo e outras árvores, né, também não vão ser ali consumidas ou modificadas. Sendo assim, essa quantidade de árvores aqui vai aumentar, porque eu não vou ter ninguém que usufrua, que se alimente dela. Mas os outros que vêm atrás dessa cadeia vão ser prejudicados. Então, olha só, se eu não tenho mais a borboleta aqui, esse meu pássaro não vai ter do que se alimentar. Então, provavelmente ele vai ficar mais fraco, consequentemente ele pode vir a morrer. E também ele vai ser uma presa fácil para essa cobra. Ou seja, esse pássaro aqui também vai acabar desaparecendo. Sendo assim, essas cobras aqui vão, né, brigar com outras cobras, porque eu não tenho mais nenhum alimento ali, eu não tenho mais de onde tirar essa fonte de nutrição. Sendo assim, essas cobras também não vão ter mais o que comer, a competição vai aumentar o caso ali de morte entre as cobras e, por fim, né, por consequência, essa cobra também acaba por desaparecer desse ambiente. E aí nós vamos ter lá a águia que sobrou. O que vai acontecer com a águia? Infelizmente, o mesmo destino das outras, né? Se eu não tenho mais ali a minha cobra, se eu não tenho mais o meu alimento ali, e eu não tenho mais nenhum dos outros que possivelmente poderiam vir a ser algum tipo de alimento para essa águia, ela também vai chegar num momento que ela não vai ter mais para onde fugir. Ela pode fazer migração, ela pode ir para outro lugar, porém, em determinado momento, ela poderá desaparecer também. Então, de um único indivíduo que era a nossa borboleta que desapareceu, um inseto que a gente pode imaginar, né, um inseto pequeno não vai fazer tanta diferença, fez a diferença para essa cadeia e transformou tudo isso aqui, fazendo desaparecer várias espécies, além dela mesma. Mas além disso, né, além de só eliminar um indivíduo, a gente tem que pensar que esses indivíduos eles podem migrar para outros lugares. Então imagina só, eu tinha lá essa águia, né, que estava aqui sem a sua alimentação, ela estava sem os outros componentes dessa cadeia, ela não tinha como se alimentar. Sendo assim, ela pode migrar, né, ela voa longas distâncias, então ela pode fugir aí para outro lugar. Quando ela chegar em outro lugar, vai ter uma outra espécie de águia. E essa outra espécie de águia se alimenta de algum outro indivíduo ali. E ela vai começar a se alimentar desse mesmo indivíduo. Sendo assim, as duas vão competir. Então, ela não apenas sofreu por conta dessa cadeia aqui que desapareceu, como ela vai fazer o quê? Ela vai chegar em uma outra cadeia alimentar e vai acabar competindo com outro indivíduo. Isso vai fazer um grande problema na outra cadeia alimentar, né? E daí vai também acabar aí distorcendo e estragando uma outra cadeia alimentar, única e exclusivamente porque desapareceu uma borboleta. Então, por mais que a gente imagine que é uma coisa simples, um inseto, né, que não vai fazer diferença, todos eles acabam fazendo aí alguma diferença na cadeia alimentar. Isso a gente pensou apenas em indivíduos, mas se a gente parar para pensar em um ecossistema inteiro, se a gente parar para pensar nos fatores bióticos e abióticos, se eu parar para pensar que eu estou poluindo o ar, que eu estou poluindo a água, então essa borboletinha aqui, ela precisa de ar também. Então, se eu não tenho ar limpo aqui, se eu não tenho um ar bom de qualidade, essa borboleta também pode morrer única e exclusivamente porque o ar não está bom para ela. Além disso, pelo fato de eu acabar poluindo o solo, poluindo a água, essa árvore aqui pode desaparecer também. Então, se ela desaparece, todo o restante acaba sofrendo as consequências desse desaparecimento. Então, o fato de nós estarmos alterando todo esse ecossistema, ar, água, os fatores bióticos, né, todos os seres vivos, a gente está alterando todo um contexto, né? Então, a gente está modificando todo aquele ecossistema e que pode gerar consequências muito grandes por menor que seja o impacto do ser humano. Então, eu estou só eliminando aquela borboleta, mas esse só eliminar fez toda uma transformação aqui que acabou
levando à morte ou à extinção, né, de várias espécies, vários indivíduos. Então tá aí a importância também da gente preservar o nosso ambiente. Um grande beijo, a gente se encontra na próxima aula. Tchau!